O Hospital Valfredo Gurgel faz um alerta para a prevenção contra o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. É que diariamente mais de 10 pessoas são internadas na unidade vítimas dessa doença, né, Mari? Exatamente, por isso que a gente chamou aqui o neurologista do Hospital Valfredo Gurgel, o doutor Marcelo Marinho, que vai ajudar a gente a entender melhor e como se prevenir do AVC. Primeiramente, doutor, boa tarde. Como é que acontece o AVC? Que doença é essa? O AVC nós temos dois tipos. A gente tem o AVC isquêmico e o hemorrágico. Isquêmico, a artéria é obstruída, entupida e falta sangue naquela região. O hemorrágico, essa artéria rompe. E aí, independente de um ou do outro, tem uma lesão no cérebro e com isso vem o sintoma. Doutor, o que chama a atenção é essa quantidade de pessoas, né? 10 pessoas por dia são internadas, fora aquelas que são encaminhadas para outros locais, né? Ou que recebem logo ali um primeiro atendimento, ficam bem. Esse número, ele vem aumentando, ele está estável? Como é que está no Valfredo? Existe um problema crônico, porque o AVC acontece pelos fatores de risco que não são controlados. A pressão alta, o diabetes, o colesterol. E o tempo vem passando e a gente ainda não consegue controlar essas coisas tão básicas. Mas isso vai porque o posto de saúde não consegue tratar todo mundo, faltam os remédios. E a gente não vem tendo uma redução importante do AVC. Então acaba que não, o número está estável e um pouco até aumentou pelo coronavírus, que tem alguns casos de AVC pelo Covid-19 também. Então, como é que a gente pode... Tem alguns sinais, né? Porque o que a gente vê de repente até se assusta, né? Se eu não me engano, a pessoa começa a entortar a boca, isso de repente, ela está conversando normal e isso começa a acontecer. Tem como a gente saber antes que isso pode acontecer com a gente? É uma doença que não avisa tanto que vai acontecer. O aviso é a tua doença que não está controlada, a pressão e o diabetes. Mas os sintomas são bem claros. É a boca torta, é a fala enrolada, a fraqueza só de um lado do corpo, a dormência. Uma vez identificando qualquer um desses sintomas que surgem de uma hora para outra, é momento de buscar uma unidade de urgência no estado do Rio Grande do Norte e esse local é o Valfredo Gurgel. Quando eu fico imaginando a pessoa que está sozinha em algum ambiente, em casa, por exemplo, e começa a sentir isso, né? Ela pode até identificar, mas para pedir ajuda é complicado, né? Porque mexe com toda a sua parte motora, né? A comunicação. Como é que você se comunica? É complicado, né, doutor? É bem difícil, né? Nesse aspecto. Como existe a dificuldade de comunicação, o ideal é, através do 192, tentar ali falar alguma coisa o mínimo possível. Então, o SAMU e os bombeiros já são treinados para, num contato telefônico, vendo a dificuldade, tentar mandar alguém para avaliar, e eles já conseguem ver que aquela voz enrolada pode ser alguém com AVC que não está se comunicando. E esse socorro tem que ser muito rápido nesses casos? Tem que ser imediato. Assim, para esse subtipo que a artéria obstrui, existe uma medicação que vai lá e desentope. Mas a gente só pode usar isso nas primeiras 4h30. Então, entre identificar, chamar o serviço do SAMU, chegar no hospital, tem que ser muito rápido. Sim, esse primeiro atendimento ele deve ser feito pelo SAMU, né? Então, nada de levar para uma unidade de saúde. O ideal é chamar a emergência. Por exemplo, se acontece, Deus me livre, né? Com nós duas aqui, a gente está sozinha, eu vejo esses sintomas nela. Eu posso levá-la? O indicado é isso? Com o SAMU funcionando, vai ser mais rápido a gente ligar, chegar à unidade de urgência, essa unidade já liga para o hospital, já prepara a equipe e tudo funciona muito mais rápido. Isso é melhor, né? Se o SAMU não funcionasse, vocês já devem ter noticiado momentos de ambulância presa, aí sim, na ausência do SAMU, leve imediatamente a um hospital maior. Não adianta a gente levar, por exemplo, para uma UPA, onde não tem tomografia. Precisa ser um hospital de referência para isso. E quais são as sequelas, né, do AVC? Depois que você tem os sintomas, você pode fazer a reabilitação com físio, com fono, e com o tempo isso pode desaparecer 100%. Mas é possível, talvez vocês já tenham visto pela rua pessoas que puxam por um lado do corpo, que a boca é um pouquinho torta, que tem dificuldade de se comunicar. Mas com a reabilitação e gradualmente isso tudo pode reverter. Doutor, o senhor falou de procurar um hospital de referência. Em Natal seria o Valfredo Gurgel, né? Em outras cidades do estado? Em Mossoró, o Tarcísio Maia, ele tem já a equipe de neurologia não de plantão, assim como a gente não tem no Valfredo, mas para dar um acompanhamento e tem plantão de clínica médica. No restante do estado a gente não tem ainda. Quer dizer, então o ideal seria procurar ou Natal ou Mossoró. Ou Natal ou Mossoró.
sem dúvida. Se não tiver hospital na cidade, leva para... Vai ter que levar para a unidade mais próxima, talvez algo menos complexo, como uma unidade de pronto atendimento, para prestar algum socorro inicial, que já dá para fazer muita coisa, e dali, em um segundo momento, fazer a transferência para um desses centros. Então, acho que a dica é cuidar da saúde, é a prevenção, né, doutor Vicio? Evitar que isso aconteça. Cuidar da diabetes, das taxas, né, e se acontecer, ficar alerta, né? É importante que as pessoas que convivem até com pessoas que estão mais nessa faixa de risco, nesse grupo de risco, tenham essas orientações super importantes para prestar esse primeiro atendimento. Muito obrigada, viu, doutor? Eu agradeço. Boa tarde. E o Bora RN desta segunda-feira vai ficando por aqui, né, Mari? Isso, mas amanhã, terça-feira, a gente está de volta e lembrando, com entrevistas com os vice-prefeitos de Natal. Não percam. Até amanhã. Boa tarde, até lá.